Olá, muito boa tarde a todas e a todos que estão aí desse lado. Eu estou aqui a fazer esta. Estou nesta modalidade pela primeira vez, portanto, desculpem alguma azelice da minha parte. Eu queria agradecer à Associação Portuguesa de Nutrição, em especial à sua secretária-geral, a colega Helena Real, pelo convite para estar aqui hoje a falar convosco. E queria felicitar a APN também por esta iniciativa que estou a ver pelas coisas que estão a aparecer aqui no meu ecrã, que está a ser bastante frequentada. Ora bem, o tema que eu hoje queria trazer aqui para esta conversa portanto, o conceito de risco e de benefício e o estudo do risco e de benefício do consumo alimentar. Especificamente, hoje a ideia era falar sobre o consumo, contextualizar este tema com o consumo de peixe em Portugal. Mas também falar um pouco de uma forma mais abrangente sobre este tópico. Assim, nós sabemos que há muitos alimentos para os quais se reconhecem riscos e benefícios de uma forma concomitante, ou seja, alguns exemplos são, por exemplo, o peixe. Mas também os frutos gordos são um exemplo muito utilizado quando se tenta falar desta avaliação de risco-benefício. E porquê? Porque é que são dois bons exemplos para ilustrar estes conceitos? Porque ao consumo destes alimentos estão normalmente associados benefícios que decorrem. Quando falo de benefícios, estou essencialmente a falar sobre uma redução de risco de doença ou de uma melhoria de alguma função, por exemplo, a performance intelectual, por exemplo. Mas também ao mesmo tempo, ao consumo destes alimentos também estão associados riscos, ou seja, uma associação entre o seu consumo e um aumento de determinadas doenças ou de uma diminuição de alguma função. Por exemplo, o caso do consumo de frutos gordos é um exemplo, ou seja, nós temos nos frutos gordos temos ao mesmo tempo um consumo, uma composição muito rica em determinados ácidos gordos, principalmente ácidos gordos ômega 3, são boas fontes ou fontes particularmente ricas de ácidos gordos ômega 3, essencialmente as nozes, mas ao mesmo tempo temos observa-se que nestes alimentos também ocorrem perigos químicos, principalmente aflatoxinas. As aflatoxinas, nomeadamente a aflatoxina B1, é um perigo químico que aparece essencialmente, ou de uma forma mais frequente e em maiores quantidades, neste tipo de alimentos, portanto nos frutos gordos, essencialmente também nas nozes, mas também nos amendoins, etc. Daí que nós, enquanto consumidores, mas também enquanto nutricionistas, ficamos sempre um pouco... A nossa dúvida é
que riscos estamos nós dispostos a assumir para obter os benefícios do consumo daqueles alimentos. No caso do peixe, acontece algo semelhante. O caso do peixe é talvez o exemplo mais estudado neste contexto da avaliação de risco-benefício. Porquê? Porque o peixe é a principal fonte alimentar de ácidos gordos de cadeia longa. Portanto, essencialmente, o ácido gordo, o eicosapentanoico e o docosahexanoico, portanto, ácidos gordos ômega 3 de cadeia longa. Portanto, as fontes alimentares e o consumo de peixe representa uma larguíssima proporção do consumo deste tipo de ácidos gordos de cadeia longa, ou seja, é sem dúvida a maior fonte, a fonte primordial deste tipo de ácidos gordos. Por outro lado, o peixe é no peixe que ocorre a forma mais tóxica do mercúrio, que é o metilmercúrio. O metilmercúrio o peixe é também a fonte alimentar primordial para a exposição a metilmercúrio. Ou seja, nós temos, mais uma vez, uma situação em que temos compostos para os quais estão estabelecidas vários benefícios, vou falar a seguir, mas no mesmo alimento ocorrem este metilmercúrio ao qual está associado uma série de danos, portanto, um aumento de risco. Essencialmente, no caso do metilmercúrio, ou melhor, no caso do peixe, nós temos então o metilmercúrio como o principal risco, e a este metilmercúrio está associado essencialmente uma perda ou um comprometimento do desenvolvimento neurológico e, portanto, uma perda de capacidade cognitiva, de capacidade intelectual, que decorre essencialmente da exposição em alturas em que esse desenvolvimento neurológico é muito elevado, é muito acelerado. E estamos aqui a falar essencialmente no período fetal e, portanto, a exposição da mãe a metilmercúrio e o consequente comprometimento neurológico, do desenvolvimento neurológico do feto, mas também em idades precoces, portanto, na primeira infância, não é? Onde esse desenvolvimento neurológico está também muito ativo e são janelas temporais em que a exposição a metilmercúrio deixará uma marca maior e um comprometimento mais visível das funções neurológicas, cognitivas, intelectuais, como quisermos chamar. E esta associação está estabelecida. Há estudos em que está estabelecida esta associação e, portanto, inclusive está estabelecida uma dose semanal, um limiar, uma dose semanal tolerável, que se entende como um limiar para a exposição a metilmercúrio, que é na ordem de 1,3 microgramas por quilo de peso por dia. Por outro lado, no peixe, ocorre, como já vos falei, estes ácidos gordos, o DHA, o EPA. E no caso do DHA, acontece algo que
também muito interessante na perspectiva da avaliação de risco-benefício, é que a exposição a DHA, ao consumo de DHA, a ingestão de DHA, está também associada durante a gravidez e durante também a primeira infância, digamos assim, está associada a um aumento ao melhor desenvolvimento cognitivo, ou seja, neurológico e, portanto, melhor performance cognitiva. Ou seja, estamos aqui a falar de no mesmo alimento termos dois compostos, o metilmercúrio e o DHA, que no fundo, um está associado a um aumento de risco de comprometimento de desenvolvimento intelectual, ao outro está associado um benefício desse desenvolvimento intelectual. Para além disso, o peixe, há também outras associações, outros benefícios que estão associados ao consumo de peixe, nomeadamente uma diminuição de risco por doença cardiovascular, essencialmente doença cardíaca isquémica, mas também o próprio, e esta diminuição de risco de doença cardíaca isquémica está associada ao consumo de EPA e DHA. Normalmente estes dois compostos aparecem associados, a soma destes dois compostos aparece associada a uma diminuição do risco de doença cardíaca isquémica, mas também o próprio consumo de peixe. O consumo de peixe per si está associado, do ponto de vista epidemiológico, a uma melhoria do estado metabólico e está neste momento bastante bem estabelecida uma associação entre o consumo de peixe durante a gravidez e uma melhoria do estado metabólico do feto e da criança. E, portanto, acrescento que, no caso do DHA, está estabelecida uma ingestão adequada para crianças até 2 anos de 100 mg por dia, e enquanto que no EPA e DHA, a partir dos 2 anos de idade, está estabelecida como um valor para a ingestão adequada na ordem dos 250 mg por dia. E como é que nós agora enquadramos aqui o consumo de peixe em Portugal e quais são os dados que temos em Portugal sobre o consumo de peixe e a consequente exposição a metilmercúrio, a DHA e a EPA-DHA? Nós aqui na faculdade e também na Faculdade de Ciências de Nutrição e no Instituto de Saúde Pública, juntamente com colegas que trabalham comigo e que se têm dedicado a este tema, temos estado a avaliar o consumo, de que forma é que o consumo de peixe em Portugal, como é que nós podemos enquadrar o consumo de peixe no contexto da exposição a metilmercúrio, mas também a EPA e DHA, e com isso tentar trazer uma fundamentação robusta para o desenvolvimento de recomendações alimentares para o consumo de peixe. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos tem estado muito ativa neste processo também, ou seja, tem sido uma das recomendações da EFSA é exatamente que os países membros, os Estados-membros, estabeleçam recomendações para o consumo de peixe adequadas e em consonância com aquilo que é o património gastronómico e a cultura gastronómica de cada país. Portugal é um grande consumidor de peixe, está digamos,
nos tops de consumo a nível mundial. Portanto, culturalmente a nossa cultura gastronómica é também muito rica em pratos de peixe e temos avaliado e temos então tentado enquadrar estes tópicos. Eu vou aqui adiantar alguns dados. Aproveito para dizer que esta apresentação será feita no Congresso da APN, que infelizmente foi devido à situação em que nos encontramos, foi adiado de maio para setembro. Estejam atentas e atentos e portanto, atentos às novas datas, que será, portanto, em setembro. Portanto, lá apresentarei este tema e de uma forma mais alargada e também gráfica, apresentarei estes dados que vos vou falar agora, mas depois serão complementados com outros dados. O que nós sabemos atualmente é que em Portugal se consome cerca habitualmente, uma média de 49 gramas por dia de peixe. Este consumo é para a média da população, sendo que varia entre 20 gramas por dia nas crianças e cerca de 56 gramas por dia nos idosos. Portanto, eu estou aqui a ver questões a aparecer e provavelmente acho que nós tínhamos 15 minutos para eu falar, ou foi essas orientações que tive, e depois aqui algumas questões que surgem responder aqui a algumas questões que surgem. Há aqui uma questão que é interessante, que fala daquilo que aconteceu na vizinha Espanha e de facto o que aconteceu recentemente em Espanha foi no fundo, a Espanha atendeu a esta solicitação da EFSA para estabelecer então recomendações alimentares para o consumo de peixe. E sim, o que aconteceu foi que se limitou o consumo de determinadas espécies de peixe que reconhecidamente onde são mais concentradas neste tipo no metilmercúrio. Mas essa recomendação é importante que seja dito que afeta apenas alguns tipos de peixe, ou seja, a limitação do consumo e essencialmente a limitação do consumo acontece para algumas espécies, nomeadamente espécies predadoras de maior porte, que por terem uma vida mais longa, tipicamente acumulam mais metilmercúrio no seu músculo. E essas espécies são essencialmente o espadarte, espécies de tubarão, como a tintureira, o atum, o maior. Há uma questão que é recorrente, mas afinal, e o atum em conserva, digamos, está igualmente, o metilmercúrio ocorre também no atum de conserva. É preciso dizer que o metilmercúrio aparece em praticamente todas as espécies de peixe. Claramente nas de maior porte e nos predadores em maior quantidade. E falei já de espadarte, de espécies de tubarão, de atum. Mas no caso do atum de conserva, há as espécies de atum, porque há várias espécies de atum que têm níveis diferentes e portes diferentes, e as espécies mais pequenas são aquelas que tipicamente são utilizadas para produzir o atum de conserva.
Daí que os níveis de contaminação com metilmercúrio sejam mais baixos. De facto, o que nós observamos, e quando falo o que nós observamos, nós compilamos neste trabalho que vos estava a falar há bocado, compilamos dados provenientes da ASAI, provenientes do IPMA, do Instituto Português de Mar e da Atmosfera, provenientes do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, que eles têm feito muitas análises ao peixe do mercado português e, de facto, observa-se esta assimetria nos níveis de contaminação, sendo que peixes do tipo cavala, sardinha, carapau, peixe de pequeno porte, mesmo os próprios mariscos, as próprias bivalves, etc., apresentam níveis de contaminação bastante baixos, níveis de metilmercúrio muito baixos, e enquanto que os outros que vos falei, níveis mais elevados. Uma questão que surgiu sobre o pescado selvagem e da aquacultura. Se o nível de contaminação é diferente. Esses dados que eu vos falei, nós não temos muitos dados comparativos, ou seja, para a mesma espécie, dados da aquacultura e de espécies selvagens. Mas o que há uma espécie que é a dourada, e para a dourada especificamente, e vou falar apenas da dourada porque é aí que nós temos dados robustos, em que nós conhecemos a origem o modo de produção das amostras que foram analisadas, e o que se observa é que as da aquacultura, a dourada da aquacultura, tem níveis mais baixos que os níveis observados nas espécies, nas amostras selvagens. Esta é uma constatação que se pode tirar, que se pode fazer a partir dos dados que foram compilados nos últimos anos analíticos, os dados analíticos, especificamente para a dourada, como falei, porque não temos dados comparativos para outro tipo de peixes. Mas é uma tendência que se observa. Estava a falar então das recomendações de pescado em Espanha, e as recomendações de pescado em Espanha, que eu peço-vos para consultarem no site da Agência de Segurança Alimentar Espanhola, mas basicamente limitam, ou seja, as recomendações é não consumir estas determinadas espécies, aquelas mais contaminadas, e não consumir em determinados períodos da vida, ou seja, na altura, durante a gravidez e durante a infância, principalmente até aos creio que são 5, 6 anos, enquanto que essa restrição não é feita para idades, para a idade adulta, por exemplo. Ou seja, há aqui percebendo a toxicidade o mecanismo de toxicidade do metilmercúrio, do mercúrio, nós também percebemos que fará sentido limitar a exposição ou limitar a exposição a metilmercúrio em fases em que o neurodesenvolvimento é mais ativo. E estava a dizer-vos que então o consumo, a questão do DHA. A questão do DHA é interessante, ou seja, o que se observa, digamos, o nível
o- a concentração em ácidos gordos de cadeia longa são específicos, digamos, há alguma especificidade para as espécies. Há espécies mais ricas em ácidos gordos de cadeia longa e espécies menos ricas em ácidos gordos de cadeia longa, mas é essencialmente o ciclo reprodutivo que determinará os níveis de a concentração deste tipo de ácidos gordos. Ou seja, fases em que há uma acumulação maior de gordura no peixe, que isso tem a ver com o ciclo reprodutivo do peixe em alturas de pré-desova, os níveis de gordura são maiores, enquanto que no caso e os níveis de gordura e consequentemente os níveis de ácidos gordos de cadeia longa são menores quando em períodos pós-desova, portanto quando há a composição corporal do peixe muda. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que talvez o ciclo de vida do peixe seja mais importante do que o modo de produção no caso dos níveis de concentração, na concentração de DHA e DEPA. No caso, estavam a perguntar do salmão. Eu vou aproveitar para ver aqui a minha cábula. O salmão, eu posso dizer-vos que os níveis que se observam no salmão são relativamente baixos em termos de metilmercúrio. Ou seja, o salmão não parece ser O salmão que se encontra no mercado português, as amostras que foram analisadas, demonstram que os níveis de contaminação com metilmercúrio são relativamente baixos, embora também é importante dizer que a dispersão é bastante elevada. E isto observa-se para a generalidade dos peixes. Ou seja, há peixes que tipicamente a maior parte das amostras têm níveis baixos de metilmercúrio, mas de vez em quando aparece uma amostra analisada que tem um nível de contaminação mais elevado. Portanto, não se conhece todos os determinantes para esta contaminação, mas certamente que terá também a ver com o local onde foi pescado, aqui uma pergunta. A composição nutricional do peixe proveniente da cultura varia consoante a alimentação. Sim, dependerá. De uma maneira geral, o compartimento o compartimento corporal que mais varia com o tipo de alimentação é o tecido adiposo, portanto, o compartimento da gordura. Porque digamos, há uma mobilização da gordura dos ácidos gordos que são consumidos para o tecido adiposo do animal sem grande, digamos, metabolização ou biotransformação, ou seja, eles de facto representam, são bons indicadores, assim como do nosso organismo. Não é? Se eu fizer uma análise à minha gordura corporal em termos de perfil de ácidos gordos, eu sei se consumi fontes alimentares mais ricas em ácidos gordos ou menos ricas em ácidos gordos, insaturados ou saturados, ou o que seja. É possível ter uma ideia, porque ele de facto reflete essa exposição. No caso dos peixes é a mesma coisa, ou seja, se nós, ou semelhante, acontece algo semelhante, se a alimentação for mais rica em fontes de ácidos gordos de cadeia insaturada, o que vai acontecer, e aqui
Normalmente, estes ácidos gordos começam... estes ácidos gordos têm origem digamos, no fitoplâncton. Os ácidos gordos de cadeia ômega 3 são provenientes do fitoplâncton, que depois são, no corpo do peixe, podem ser alongados e também mais insaturados para produzir estes ácidos gordos de cadeia longa insaturados, estes ácidos gordos ômega 3. Mas nós estamos a falar o ômega 3, essencialmente o ácido linoleico, o ácido linolénico, o 18N3, tem origem, portanto, nas fontes vegetais, digamos assim, e, portanto, são provenientes entram na cadeia trófica por consumo, numa primeira instância, pelos herbívoros, pelos peixes herbívoros que consomem este fitoplâncton, estas algas, etc. O que é que nós concluímos? É que nós provavelmente isto vai acabar daqui a bocadinho. Não sei se acaba automaticamente, mas eu vou assim continuar a falar e depois, se terminar, alguém me deve dizer para terminar. Mas para terminar, e este é o meu último comentário, de facto, o que nós estamos a perceber é que o consumo para obtermos um consumo que consideramos adequado, ou seja, uma média de consumo de ácido gordo, de DHA, por exemplo, nas crianças, na ordem dos 100 mg por dia. Ou um consumo de EPA mais DHA nos adultos e nos adolescentes na ordem dos 250 mg por dia. Nós, para conseguirmos obter esta ingestão destes ácidos gordos, nós precisamos é necessário ficar exposto a um determinado nível de metilmercúrio que, em alguns casos, excede, inclusive, a dose máxima tolerável semanal. Os tais 1,3 microgramas por quilo por dia. E esse é que é o dilema que nós estamos a lidar e tentar perceber qual é então o equilíbrio para este nível. Mas o que estamos a ver é que provavelmente entre 3 a 4 refeições por semana, no máximo, estamos a falar aqui de um consumo que pode trazer-nos os benefícios que pretendemos sem sobrecarregar a exposição a metilmercúrio. Isto com base nos dados que temos. Ou seja, apontemos para 3, 4 refeições por semana no máximo, tentando variar nas espécies de peixe o máximo e dando preferência a espécies de pequeno porte, peixes não predadores de nível elevado na cadeia trófica, sendo que provavelmente justificar-se-á uma limitação também de algumas espécies de peixe no caso daqueles períodos da vida, portanto, gravidez e a infância mais, digamos, a infância até, digamos, ali aos 6 anos, aí será certamente necessário limitar o consumo de algumas espécies que estão, de facto, muito contaminadas, tipicamente muito contaminadas com metilmercúrio.
Muito bem. Até breve. Foi interessante. Gostei muito daqui dos vossos comentários, das vossas perguntas e espero que tenhamos a oportunidade de conversar sobre estes temas e outros no Congresso da APN. Muito bem. Obrigado. Até breve.